Deus é bom, amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Então vamos ler. Pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Jesus, Ele institui a ceia como um memorial. Aqui Paulo está relatando para a igreja de Corinto algo que Jesus estabeleceu anos antes. Um memorial. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: memorial. Isso, olha para o irmão do outro lado e diga: memorial. Jesus, quando ele reúne seus discípulos, quando ele reúne os apóstolos, e na última ceia, ele declara essas palavras que Paulo agora está relatando para a igreja de Corinto. Ele está estabelecendo o memorial com seus discípulos. Anos depois, Paulo instrui a igreja de Corinto a organizar esse memorial. E você já parou para perguntar por que Cristo estabelece um memorial? Você já parou para se perguntar qual a necessidade de Jesus falar: olha, faz isso em memória de mim. Faz isso em memória de mim. Qual a necessidade de se lembrar disso? Na verdade, o que é um memorial? Quantos aqui conhecem, ali no aterro do Flamengo, Não é memorial, mas é um outro monumento. Monumento aos mortos da Segunda Guerra. Aí o ex-milico aqui, ex só de fato, né? Porque no coração o cara continua militar, né? Mas aquele monumento é um memorial. Todas as vezes que alguém olha para aquele monumento por si só, ele já conta uma história. Quando se olha para aquele memorial, quando se sabe o que é aquele monumento, por si só, ele já conta uma história. Houve uma guerra, pessoas morreram nessa guerra. E está ali para que as gerações se lembrem do que aconteceu naquela guerra. Da mesma forma, a ceia. A ceia é um memorial, é um marco. É um marco que registra um fato que mudou a história da humanidade. É o registro de algo que transformou todo o universo. É um marco que registra na história que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Foi estabelecido, registrado,
foi erguido um monumento, um memorial à morte do Senhor até que Ele venha. E para que esse memorial? Qual a necessidade de se estabelecer um memorial? É porque Deus, quando Ele se fez carne, habitou entre nós, Ele confirmou algo que Ele já sabia. O ser humano tem uma memória muito curtinha, principalmente para os benefícios que recebe. Se alguém te faz um mal, tem gente que leva aquele mal para o caixão. Ele morre com aquilo, ele guarda aquilo, ele, sabe, não apaga nunca da memória dele. Mas o bem, se bobear de uma semana para outra, a gente esquece. Temos um registro muito fácil dos malefícios que nos são feitos, mas esquecemos com a mesma facilidade os benefícios que nos são feitos. É uma falha do homem, talvez consequência do pecado, porque tudo que Deus faz é perfeito, e se Deus nos fez, nós somos perfeitos, mas fomos desprogramados pelo pecado. Talvez seja consequência do pecado, nós esquecemos muito fácil. E o Senhor, sabendo disso, Ele diz: eu preciso estabelecer um memorial para que as gerações nunca se esqueçam do sacrifício que eu estou fazendo por eles na cruz. Essa é a necessidade do memorial da ceia. Não se esqueça, meu amado, o que Deus fez por você. Nunca se esqueça daquilo que Deus fez por você. Nunca se esqueça do sacrifício na cruz. Nunca se esqueça disso. Então nós já entendemos o que é um memorial, nós já sabemos qual a necessidade de se ter um memorial. Então, ceia como memorial, o que nos lembra, o que registra para nós? Já falei para você, morte de Cristo, mas será que ele registra, esse memorial foi estabelecido só para que nós lembrássemos da morte? É só isso? É só a morte de Cristo? Meu amado, na morte de Cristo, no sacrifício que Ele fez na cruz, há todo um pacote, há todo um benefício, há toda uma verdade para a nossa vida, para a vida da igreja, que nós não podemos esquecer. Jesus, quando morre na cruz, Ele diz, melhor dizendo, na ceia Ele diz: esse pão é o meu corpo, que é partido por vós, ou em algumas traduções, em favor de muitos, ou a favor de vós. Cristo, Ele entrega o corpo dele. Na cruz do Calvário, Ele se entrega. Jesus diz: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ele se entrega em nosso favor. E quando Ele faz isso, quando Ele entrega o próprio corpo em nosso favor, Jesus Cristo, Ele está pagando na cruz o preço do meu e do seu pecado. Havia uma dívida sobre a nossa vida, havia um registro que diz que o salário do pecado é a morte, e nós éramos pecadores. Quando Ele diz: esse é o meu corpo que é entregue por vós, Ele está falando: eu estou morrendo no seu lugar. O corpo que tinha que estar ali era o seu, mas eu entrego o meu no seu lugar. Eu vou pagar a sua dívida, eu vou pagar a dívida do pecado para que você seja livre. Eu vou fazer aquilo que tinha que ser feito em você, para que você tenha vida e vida em abundância. Eu vou morrer no seu lugar para que você viva. Aleluia. Para que você seja livre. Eu entrego o meu corpo no lugar do seu. Eu morro para que você viva. Eu entrego o meu para que você não entregue o seu. Eu vou sentir as dores para que você não sinta as dores. Eu tomo o seu lugar no sofrimento, porque eu te amo e eu não quero que você sofra. Quando Jesus diz: esse é o meu corpo que é entregue por vós, Ele está dizendo: aquilo que devia te trazer morte, eu coloco sobre mim. O salário do teu pecado, eu vou pagar essa dívida.
Ele diz mais: quando ele diz, esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Você lembra uma frase de João Batista, quando vê Jesus? Jesus está vindo para ser batizado, e João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não só pagou a sua dívida, Cristo não só foi para a cruz no nosso lugar, mas Ele tira o pecado de dentro de nós. Glória a Deus. Ele não só paga a dívida e nos deixa do mesmo jeito. Não, Ele paga a dívida e nos transforma de dentro para fora. Glória a Deus, muito obrigado. Você está conseguindo entender isso? Ele te transforma de dentro para fora, quando Ele entrega o corpo, quando Ele tira o pecado do mundo. Na verdade, Ele não está tirando o pecado, a prática pecaminosa. O que Ele está tirando é o poder aprisionador do pecado. Porque senão o mundo estaria sem pecado, nós estaríamos sem pecado. Não, Ele está dizendo, o poder aprisionador que o pecado tinha sobre você, acabou. Glória a Deus. O pecado não pode mais te aprisionar, meu irmão. Ele tira o pecado do mundo quando Ele entrega o corpo dele naquela cruz do Calvário, e ali Ele nos transforma de dentro para fora. O poder que o pecado tinha sobre nós, de nos aprisionar, de nos enganar, de nos deter, é arrancado quando Cristo entrega o seu corpo. Obrigada, Senhor. Aleluia. Versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nova aliança. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Aleluia. Jesus entrega o corpo, paga a dívida do pecado, arranca o poder aprisionador do pecado diante de nós, e faz comigo e com você uma nova aliança. Ele está falando aqui do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Não vamos entrar nos detalhes porque não tem tempo, mas basicamente, guarda isso no teu coração. A antiga aliança, o Antigo Testamento, era uma aliança de justiça, era uma aliança onde matou, morreu. Era uma aliança onde você não sacrificou o cordeiro em favor do seu pecado, você morre.
Você ficou leproso, você é excluído. Justiça, cumpriu a lei, está tudo bem. Transgrediu a lei, morre. Jesus está trazendo uma nova aliança com a humanidade, uma nova aliança comigo e com você, que é uma aliança de misericórdia. É uma aliança onde Ele olha para mim e para você e vê o sangue dEle, e não nos trata segundo as nossas transgressões, não nos trata segundo a nossa iniquidade, mas Ele olha para nós com misericórdia, e a palavra dEle diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Nós não estamos mais debaixo somente da justiça, mas debaixo da misericórdia. Isso não nos dá autorização para o pecado, isso não nos dá um vale night. Pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade em não desagradar o coração daquele que nos amou até a morte. Mas não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus e debaixo da sua infinita misericórdia. É essa aliança que Jesus está trazendo para mim e para você. Misericórdia. Não peque, todavia, se pecardes, o nosso juiz é justo. Aleluia. Arrepende-te. Eu estou de braços abertos para te receber, à medida que você se arrepender. Entende isso? Ninguém mais é fulminado por tocar na arca. Na verdade, Cristo, a arca, Ele quer ser tocado. A antiga aliança era uma aliança de exterioridade. A nuvem vinha e falava com Moisés, e Deus diz que falava com ele face a face. Davi falava com Deus. Isaías falava com Deus. Jeremias falava com Deus. Homens de intimidade com o Senhor, mas falava face a face. Na nova aliança é uma aliança de interioridade. Você não fala mais com Deus face a face, não, meu irmão. Você é a habitação dele. Ele fez para si um tabernáculo. Ele limpou a casa, ele arrumou a casa, ele arrancou o pecado. E na nova aliança você não fala mais com Deus face a face, porque Ele está em você, Ele habita em você. A nova aliança é uma aliança de interioridade. Ele está, você é morada do Deus vivo, você é tabernáculo do Senhor, templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você é morada do Espírito Santo. Essa é a nova aliança no sangue de Jesus. O sangue que te purifica de todo pecado. O sangue que te justifica. Aleluia. Aleluia. Deus habita dentro de nós. Na nova aliança, o homem se torna habitação. Antiga aliança, face a face. Nova aliança, dentro. Dentro de mim e de você. O sangue de Cristo, que nos purifica, nos lava de todo pecado, nos capacita a ser a habitação do Deus vivo. É essa aliança que Deus quer comigo e com você, meu amado. Aleluia. Essa é a nova aliança no sangue de Cristo. Essa é a nova aliança no cálice. O sangue que é derramado por mim e por você. E é necessário que eu e você nunca venhamos a esquecer dessas coisas. Para isso,
Senhor Jesus, sabendo da nossa limitação e da nossa facilidade em esquecer das coisas, dos benefícios que nos são feitos, Ele estabelece o memorial da ceia. Todo mês. E interessante que alguns historiadores dizem que era todo dia. Todo dia tinha ceia. Parece até o centro evangelístico. Todo domingo tem comunhão. É necessário que a nossa memória seja muito fresca para essas coisas, meu amado. Porque se você esquecer que Jesus Cristo se entregou por mim e por você, se você se esquecer que você agora faz parte de uma nova aliança e que Ele habita em você, todo o evangelho na sua vida vai por água abaixo. Porque o fundamento da fé é que Cristo morreu e ressuscitou. Se Cristo não tivesse morrido, não haveria remissão de pecado. Se Ele não tivesse ressuscitado, não haveria nova aliança, não haveria boas novas, não haveria evangelho. É muito importante, questão de vida ou morte, que a nossa memória não se vá. Que o diabo não arranque da nossa memória o sacrifício, o amor, a compaixão, a misericórdia e o favor de Deus na nossa vida. Você entende isso? Você entende isso de verdade? O preço do nosso pecado foi pago. E Deus fez para si um templo santo e puro. Sua morte traz salvação ao homem e unidade entre os irmãos. A morte de Cristo traz salvação ao homem e unidade entre os irmãos. Glória a Deus. Temos o mesmo sangue. Somos todos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Somos todos habitação, templo do Espírito Santo. Você pode ficar de pé? Aleluia. E eu quero pedir que você feche seus olhos por 1 minuto. 1 minutinho só. Feche seus olhos. E eu quero pedir que você faça essa oração ao Senhor. Peça a Deus que a sua memória não seja abalada pelas circunstâncias da vida. Peça isso ao Senhor. Que você nunca se esqueça do sacrifício que Ele fez por você na cruz, por mim na cruz. Peça isso ao Senhor. Faça essa oração agora, nesse minutinho. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.